Nesse episódio 3 da temporada A Parte que Pulsa, a gente vai seguir falando do corpo selvagem e do corpo silenciado. Eu sou Ana Carolina Cantari, eu sou terapeuta junguiana e tô aqui para te convidar a refletir comigo. Porque no episódio 2, a gente falou bastante, permeou a ideia do corpo jubiloso através da imagem de La Mariposa. Só que a Maria Lujan, ela não é uma borboleta delicada e frágilzinha como aqueles turistas esperavam encontrar. Ela, na verdade, é força bruta. Ela é a própria ancestralidade viva. E por isso ela é esse feminino sagrado e potente. O oposto dessa delicadeza, dessa fragilidade que é imposto aos corpos femininos, né? Socialmente, a gente sofre, de alguma forma, essa violência cultural de ter que caber, de ter que se encaixar nesse molde, nesse padrão, né? Mas essa mulher, ela personifica, na verdade, a sabedoria, o vigor até da velhice. É um corpo que carrega história, que carrega memória e é uma pura potência criativa. Inclusive, a dança desse corpo, ela é visceral e ela é também um convite para nós mulheres, para que a gente desperte essa força no nosso próprio corpo. Ela encarna esse arquétipo de criatividade, fertilidade, de abundância, de prosperidade e conta através da sua presença, da sua dança e da sua presença que nós somos como ela, que a gente também pode ser próspera e fértil e viver com prazer e alegria dentro do nosso próprio corpo. E aí, esse corpo, ele se torna, de fato, uma morada para o espírito. Se torna esse templo que muitas pessoas falam, né? Seu corpo é seu templo. Mas nem todo mundo vive isso como realidade. Principalmente, né, nós mulheres, a gente foi domesticada. Há um bom tempo nós viemos sendo domesticadas pela cultura, pela religião, pela educação. Todas essas camadas sociais, elas vão impondo a gente que a gente seja de um determinado jeito, se porte de uma determinada maneira e tudo que estiver fora desse padrão está errado e precisa ser reprimido. E aí, a gente tem, na verdade, uma grande oposição à nossa própria natureza. Porque, apesar de algumas pessoas esquecerem, né, perderem contato com isso, o corpo ele é instinto. Isso significa que ele sente, que ele intui, que ele reage, deseja, que ele dança, que ele escolhe também, que ele pressente aquilo que ainda vai acontecer, aquilo que pode ser um perigo. E quando a gente perde esse contato com esse corpo instintivo, quando a gente entra num lugar meio de anestesia, de entorpecimento, e né, como a gente falou até no episódio passado, na nossa conversa, é muito fácil encontrar um problema e vir com um remédio por cima para resolver aquele problema. Então a gente
vai se desconectando e vai se entorpecendo. Um outro bom exemplo, muito comum inclusive, é o uso de anticoncepcional, que é um remédio, né, um hormônio sintético que transforma o nosso corpo, transforma o funcionamento do nosso cérebro e faz a gente funcionar nesse lugar linear, né, bem masculino inclusive, que é o relógio certinho do funcionamento do ciclo, do funcionamento do corpo feminino, de um jeito sintético. E a gente acha que é muito bom, é muito positivo, é maravilhoso eu saber o dia exato que eu vou menstruar e que eu não vou ter certos sintomas como cólica ou qualquer coisa do tipo. É bom, né? Porém, isso é estar completamente afastada da minha natureza, daquilo que é natural em mim. E eu falo isso como alguém que já sentiu o estar dentro e fora do ciclo hormonal dos anticoncepcionais. E eu sei que tem algumas pessoas que, inclusive, confiam que vai auxiliar em certos tratamentos. Como eu não sou médica, eu não vou falar nada sobre isso, mas é sempre bom a gente pesquisar um pouquinho a respeito daquilo que a gente faz com o nosso corpo, né? Porque isso é só mais uma camada disso tudo, de toda essa violência, dessa repressão que a gente vai sofrendo de um jeito bem, eu diria, micro. A gente não vai percebendo. Ah, é só mais uma pílula. Vai fazer bem pra você. É só mais ou menos, né? Um comportamento que você precisa podar pra você ser melhor. É só mais um suplementinho que vai melhorar a sua performance e você vai, não sei, eu venho pensando nisso esses dias. A gente tá caminhando, né, para uma artificialização. A gente pensa em inteligência artificial, né? Essa busca por essas respostas, por esse texto pronto que chega pra gente, né? Que faz a gente nem precisar gastar mais neurônio pensando. A gente tem essa. Eu vejo assim que a gente tá nessa tendência de caminhar para esse lugar de ser cada vez mais artificial e deixar, ou melhor, deixar não, enxergar aquilo que é natural. Por exemplo, uma cólica é natural. Dá no corpo é natural, né? Se é bom ou não, se isso é um sintoma de algo mais profundo ou não, é outra história, mas é natural. E aí a gente tá nessa tendência de enxergar tudo que é natural como estranho. Já percebeu isso? Eu venho percebendo. Tudo aquilo que é natural, de alguma forma, que não tá dentro desse padrão, claro, do padrão imposto, é esquisito, é errado, precisa ser cortado, precisa ser podado. E aí, a gente começa a ver pessoas, principalmente mulheres, que vão se limitando, que vão definhando. Desde pequena, na verdade, né? Aquela menina que para de correr, você precisa parar com isso porque é feio, porque menina não faz isso, precisa sentar de perna fechada. Claro, né? Tem aqui a questão que a gente não pode esquecer dos abusadores. Mas falando assim, um gesto natural de se sentar ao chão, não pode porque é feio. E aí, essa menina, ela cresce, se torna adolescente e começa a esconder o próprio corpo. Obviamente, ela começa a se comparar com a influenciadora, com a amiguinha, que tem uma estrutura e uma genética completamente diferente da dela. Ela ganha, né, o incrível artefato do moletom,
Porque os adolescentes, é a marca registrada dos adolescentes, né? O moletom, que pode estar o calor de 50 graus, que eles estão lá vestidos, escondidos por dentro daquele capuz e das mangas largas. E ela cresce e se torna uma mulher que é insegura em relação ao próprio corpo, que não dança mais porque tem vergonha, porque se acha desengonçada. Uma mulher que não goza mais porque tem tantos tabus em relação à naturalidade e à natureza da própria sexualidade. Ou pior, é uma mulher que se odeia, que se estranha, que olha no espelho e não se enxerga, não se reconhece. E aí, tudo fica um pouquinho mais difícil pra gente, porque, né, como eu comecei falando, quando a gente perde contato com esse corpo instintivo, com esse corpo que é quem nós somos, né? É a nossa pele, aquilo que nos veste. Se eu estranho isso, eu não quero estar presente ali. Então eu fujo da realidade, eu fujo do momento presente, eu entro num looping de ansiedade, porque eu nunca vou estar ali no momento, no aqui e agora. E esse corpo que também é uma herança, porque eu herdei, né, da minha ancestralidade, da minha linhagem, que é o meu templo, ele deixa de ser, ele se torna um verdadeiro inferno. E aí a gente entra nessa batalha infinita, pelo menos boa parte das mulheres, né, vive nessa batalha de ódio ao próprio corpo, de mutilação, de automutilação, não necessariamente num sentido físico, mas principalmente uma mutilação simbólica de eu preciso me podar, eu preciso cortar isso aqui, isso está em excesso, excesso não pode, não é permitido, eu preciso ser menos. E aí a gente entra nessa cultura da magreza extrema, porque a mulher frágil, pequena, muito menor, ela é uma mulher muito mais domesticável, domável. É muito mais fácil eu, só com um empurrãozinho, um petelequinho, eu silencio essa mulher frágil, ao passo que uma mulher forte, e eu não tô falando só de corpo aqui, eu tô falando de força psíquica, de força emocional. Uma mulher insegura é muito mais fácil de ser derrubada do que uma mulher que sabe do próprio valor, que reconhece a própria beleza e o próprio valor e não deixa ninguém dizer que ela é menos do que ela realmente é. Então, como eu falei no episódio passado, né? Essa domesticação, essa mordaça, ela é muito boa, ela é muito conveniente para o que está estabelecido, para o patriarcado, né? E por que que eu tô aqui falando disso tudo? Porque assim, é preciso, em primeiro lugar, né, a gente despertar, tomar consciência das nossas prisões, das nossas mordaças, dos grilhões que nos prendem. Às vezes a gente não tem consciência de que tem uma pequena algema prendendo alguma ponta, né, de quem somos e que a gente podia ser muito maior, muito mais forte, muito mais potente, muito mais fértil se não fosse aquilo ali. Então, a importância está em se libertar. Mesmo que seja um pouquinho de cada vez, libertar esse corpo selvagem, instintivo, dessa prisão, dessa violência cultural, dessa mutilação simbólica e retomar, como eu falei muito no episódio 1, né? Retomar o contato com esse corpo que uma vez foi domado, foi contido, foi educado para caber num espaço bem pequeno, porque é o que lhe cabe, para se libertar dessa repressão
da espontaneidade, do desejo mesmo desse corpo, da força selvagem, porque, como eu ia dizendo, a verdade é que, no fundo, isso está presente ainda. Esse corpo, cheio de movimentos, cheio de força, de vitalidade, de espontaneidade, de desejo e de força selvagem, ele está aí, ele existe, mas talvez por uma série de fatores ele esteja um pouquinho anestesiado, sedado, mas ele está amansado, porém presente. Então, o que a gente pode fazer é procurar formas, né? Existem várias formas, vários movimentos que podem ser feitos para despertar esse corpo, para, como eu disse, mais uma vez, repetindo, né? Retomar o contato com esse corpo, relembrar o caminho até ele, até essa natureza selvagem, e retomar esse contato com o sentir. Lembrar, e mais do que lembrar, é se permitir sentir, seja lá o que for, porque quando a gente se permite, né, a gente vai sentir coisas muito boas. Prazer, desejo, alegria. A gente também vai sentir coisas não tão boas assim. A tristeza, ela faz parte. A ansiedade, ela faz parte. Ela é genuína, ela é válida, ela é um alerta. O nojo, a aversão, tudo isso é sinal de alerta. E a gente precisa ter familiaridade para a gente entender os sinais. Que a gente, como eu falei aqui antes, já, né? Não nesse, no primeiro episódio, e no segundo, talvez. A própria Clarissa traz isso pra gente. O corpo é um grande sensor. Ele é o veículo da nossa alma, ele é aquilo que permite a nossa realização, a nossa existência aqui e agora, né, através dessa matéria. Mas ele é esse veículo da alma no sentido de é através dessa existência que a gente pode se realizar. Falando em termos junguianos, né, quando a gente fala do self, esse self se realiza através desse corpo que existe nessa vida. É a oportunidade dele. Então, quando a gente fala aí, né, tem várias vertentes da espiritualidade que trabalha de formas diferentes a mesma ideia, essa mesma ideia. Então, a gente precisa desse corpo e a gente está existindo através dele. Então, vou repetir, né, o que eu disse no anterior. Por que ficar em guerra com esse corpo a vida inteira? Talvez seja esse o momento de você estender a bandeira de paz, se dar as mãos, se fazer presente para si mesma, para que você seja o seu maior apoio, a sua maior aliada nas outras batalhas da vida que você vai precisar enfrentar. Então, se você estiver mais forte nesse processo, talvez você gaste menos energia com essas outras batalhas. Inclusive, uma delas já foi falada aqui, né? Acabei de falar sobre essa repressão social, cultural, em que a gente precisa performar o tempo inteiro e muitas vezes eu vou usar esse termo, né? Se masculinizar, ser como um homem, porque homens são melhores, né? De forma inconsciente é isso que se coloca, porque a linearidade da performance, ela é masculina. E a ciclicidade do feminino tem períodos em que a gente precisa se recolher, silenciar, sentir mais, deixar o corpo funcionar do jeito dele, né? Naquele período, por exemplo, menstrual, em que a cólica vai vir, em que você vai precisar de um quentinho a mais nos pés, no ventre.
se permitir esse espaço, e é óbvio que eu sei que eu tô falando aqui para muitas pessoas, de um grande privilégio. Nem todo mundo tem tempo para fazer isso, para se dar esse tempo. Eu sei. Estou falando de um lugar ideal em que, e essa, como eu acabei de dizer, é uma das nossas maiores batalhas, é como a gente pode, juntos, transformar a nossa sociedade para que a gente se permita mais tempo de qualidade, mais espaço para nós mesmos. Então, quando a gente vive nesse ritmo frenético e externo desse mundo contemporâneo que a gente vive, é um ritmo alheio, é do outro. E aí cada uma que vai entrando nesse ciclo constante, linear, performático, vai se afastando do próprio ciclo interno, do próprio tempo interno. E aí todo mundo vive meio fora de compasso. A gente vai sentindo incômodo. Hoje eu não tô bem, hoje eu só queria descansar, mas eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que aparecer e eu tenho que estar bem. Eu tenho que mostrar que eu não tô sentindo nada disso. E aí vai afastando cada vez mais. Se eu preciso constantemente fingir que eu não tô sentindo, isso começa a se tornar a minha realidade. Então, o meu grande objetivo com esse episódio, vou colocar assim, com esse episódio aqui, é te convidar, mais uma vez, a entrar em contato com esse corpo, a retomar essa conversa, essa escuta, autoescuta, para que você saia desse piloto automático, para que você traga de volta a sua própria voz, para que você deixe essa voz falar, esse corpo se expressar, para que você afine, apure os seus sentidos para saber o que você está sentindo. Isso é importante. Isso vai ser importante para a sua vida inteira. E claro, o meu outro objetivo aqui é a libertação, né? Para que a gente, o meu convite, né, para que a gente se liberte dessas expectativas e desse julgamento, dessa batalha, né, que eu falei, contra si mesmo, esse julgamento sobre o próprio corpo, de que ele precisa ser alguma coisa específica para ele ser bom, importante, válido, para que ele tenha valor, quando na verdade a única coisa que ele realmente precisa ser é esse sensor natural, que ele já é. E você, a fiel escudeira desse corpo, permitindo que ele sinta, que ele viva, que ele se movimente, que ele tenha prazer, que ele tenha alegria, que ele goze, que ele descanse, porque o descanso também é importante. E aí, para encerrar esse episódio, eu quero, como eu disse que ia fazer, né, no primeiro, vou deixar aqui uma sugestão de um pequeno exercício para você fazer esse mais um micro movimento em direção a essa reconexão com esse corpo, com esse instrumento sagrado, com esse templo. E como a gente está usando aqui a imagem ainda, né, de Maria Lujan, de La Mariposa, a mulher borboleta, a gente vai fazer um exercício de expressão, porque, como a gente falou no episódio 2, essa é a linguagem do corpo, o movimento. Então, o exercício para esse episódio 3 é a escuta em movimento. E antes do movimento, na verdade, você vai fazer uma escuta anterior. Quando a gente fala, né, nesse sentir, a primeira coisa que eu quero que você sinta é o que seu corpo, qual a vibração desse corpo nesse momento. Por quê? Porque a primeira coisa que você vai precisar fazer para esse exercício é colocar uma música, de preferência instrumental, que não tenha letra. A não ser que seja algo numa língua que você não faça ideia do que esteja sendo dito. Mas
a melhor sugestão é instrumental. E existem músicas de várias formas, né? Tem as mais rápidas, tem as mais lentas, tem aquelas que parecem um lamento, tem aquelas enérgicas. Qual desses ritmos o seu corpo está sentindo nesse momento? Enquanto eu falo, o que te vem? Porque a gente pode seguir dois caminhos aqui. Você ir pelo caminho do que é igual, então eu tô me sentindo triste, eu preciso dar vazão a uma tristeza que eu não consigo falar, que eu não consigo chorar. Então eu vou colocar um lamento, uma música bem lenta, bem com ritmo mesmo, assim, que de fato eu tô usando esse termo, né, lamento, que parece uma lamúria, e vou deixar que esse corpo expresse essa emoção através dessa música. Esse é um caminho. O segundo caminho é, eu tô nesse estado, mas eu sei, através do sentir, não da mente. Não é eu preciso levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, né? Aquele, como a gente dizia há um tempo atrás, botar o cropped e reagir. Nem sempre a gente vai ter que botar o cropped e reagir. Às vezes a gente precisa tirar o cropped e descansar. Então, se você sente que é o momento de mudar a frequência desse corpo, porque é isso que ele está te pedindo, não que a sua mente está dizendo, naquele esquema da produtividade, se você sente que é isso, então você vai procurar uma música mais enérgica. Então, o primeiro passo desse exercício é essa avaliação, percepção. O que você está precisando agora? Isso já é muita coisa, eu diria. Já é um grandíssimo exercício. Mas você vai fazer essa escolha. Você vai colocar essa música. Se você precisar, se sentir que é melhor, prepara o ambiente. Pode fechar as cortinas, deixar uma meia luz, botar uma vela ou incenso, óleos essenciais. Você pode passar nos pulsos para sentir o cheiro ou colocar num difusor. Organiza esse ambiente para os seus sentidos virem junto, porque estimular esses sentidos dessas formas gentis, delicadas, isso também trabalha essa conexão com esse corpo, né? E aí você vai colocar a música e vai se entregar. Fique em pé. Se você quiser, você pode inclusive fazer isso de frente a um espelho. Respira, fecha os olhos. Respira e sente o ritmo, a batida da música. Por exemplo, se você escolher um tambor xamânico, que tem aquela pulsação, vai sentindo, sente aquilo como o ritmo do seu coração e entrega o corpo. Você não é aqui, eu não quero. A ideia não é você dançar bonito. A ideia não é nem dançar, é expressar. Esse corpo quer falar na linguagem dele, que é esse movimento, então você vai deixar ele falar através dos gestos. Se for uma dança, ótimo, mas não precisa ser. E também não precisa ser bonito. Nem a dança, nem os gestos. Às vezes você está precisando expressar aquilo que é mais bruto, mais visceral. Eu vou usar esse termo, aquilo que tem de podre, porque às vezes tem uma parte sua que está precisando morrer, para uma outra parte nascer, para uma outra vida florescer. Então, se você não dá vazão para isso que precisa morrer, de fato morrer, a vida fica estagnada. Então, nem sempre vai ser bonito, mas precisa acontecer. Então, se entrega. Você pode, inclusive, perguntar para esse corpo, ali em silêncio, onde está a sua voz? O que você quer contar? Que história você quer contar agora?
e se entrega ao fluxo, ao movimento que vier. É um exercício que talvez não seja simples para todo mundo, mas ele vai trazer coisas à tona. Uma sugestão bônus é você gravar, filmar esses gestos, esses movimentos e depois observar. Não é para postar no Instagram, tá? A ideia aqui não é performar para ninguém, nem para você mesma. A ideia aqui é ler a mensagem. Então, se você grava e vê depois, você pode enxergar coisas. E, se for possível, né, é sempre mais interessante que você, tendo oportunidade, leve isso para sua terapia, para sua análise. Se você não tem esse acompanhamento, eu tô aqui exatamente para isso. Esse é o meu trabalho. Então, a gente vai usar isso como material, como informação inconsciente escondida ali. E é isso. Essa é a sugestão, essa é a proposta de exercício. Talvez hoje, nesse momento que você me ouve, tudo que seu corpo precise seja a permissão para ele apenas ser, para que ele seja o que ele é, como ele é, do jeito que ele está nesse momento, sem a expectativa, o peso de ser nada além do que ele é. E no próximo episódio a gente vai conversar sobre a memória, sobre esse corpo como o guardião dos traumas. Espero você para seguir nesse papo.